Márcia, aproveitando, eu ia te fazer uma pergunta específica de um indicador, mas eu queria fazer uma outra antes agora, a partir do que você falou, quando você trouxe os outros países. Quando a gente pensa em uso das tecnologias no Brasil, a cultura digital na educação, pensando no nosso contexto do Brasil, mas isso é uma questão forte para os países ainda. Como que é isso? Não é que aqui nós ainda não sabemos, nós ainda não conseguimos pensar como avaliar, que esse trabalho que você está vendo, ele traz tudo isso que está sendo pensado nos outros países, não é? Traz. Assim, eu acho que tanto no contexto da América Latina, que eu conheço melhor, mas mesmo dos chamados países desenvolvidos, a questão do impacto das tecnologias na educação, ela é uma questão em aberto e, na verdade, não porque é difícil avaliar, é porque é muito complexo, não que seja impossível, é porque é muito complexo. Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Tem um impacto ou não tem um impacto? É positivo ou não é positivo? Depende de que nível de ensino você está falando, né? Para criança pequena, que tipo de resultado e de impacto você pode esperar da tecnologia para uma criança de 5 anos, para uma criança de 10 anos, para um adolescente de 17 anos, no ensino superior, para alguém que está sendo preparado ou para prática ou para pesquisa, né? Então, na verdade, eu acho que a grande diferença são os países que têm muita disponibilidade de tecnologia, então a tecnologia está na mão das pessoas, efetivamente, na escola, e os países que têm menos disponibilidade. Então, essa é uma diferença que a gente tem, mas sobre avaliar realmente o impacto, eu acho não, tenho certeza que é uma questão que está colocada para o mundo todo. E acho que está muito, eu tenho a impressão que está um pouco mal colocada, porque é de uma maneira muito generalista. Então, é preciso especificar um pouco. Por exemplo, no caso do Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, que fez um projeto de um computador por aluno, que nem iniciou no Ministério de Educação, iniciou no Ministério de Assistência Social, não sei exatamente o nome, mas o Ministério de Desenvolvimento Social. Quer dizer, ali é um país que parece que encontrou o caminho com essa solução, né, com o projeto de inclusão digital via... Da comunidade. Da comunidade, que é um projeto de governo, né, como foi o Fome Zero no governo do Lula, é um projeto que eu quero dizer que mobiliza o governo como um todo. É preciso um pouco segmentar essa avaliação para que ela seja mais efetiva, porque senão fica um desespero de que não é possível avaliar, né. Uma coisa eu acho que é importante, desculpa. Não, pode falar, depois eu vou passar. Sobre a avaliação de projetos educacionais usando tecnologias, é que no Brasil nós temos uma característica muito importante. O uso de tecnologias na educação no Brasil, como política pública, ele surge muito atrelado à formação de professores e a um desejo, né, ou uma esperança de uma mudança na educação. Não só o uso de tecnologias na educação para que se continue fazendo o mesmo processo educacional, mas todos os envolvidos no uso de tecnologias, ele está preocupado com uma mudança qualitativa na educação, com a melhora da qualidade, com a mudança da forma que o professor ensina, a mudança da forma que o aluno aprende, né? Com um forte componente construcionista, vamos dizer, e muito influenciado também por Paulo Freire, que nos confere uma forma especial de trabalhar o uso de tecnologias, diferente de outros países. Já várias pesquisas, mesmo feitas em países da Europa, que têm tecnologias, eles não estão tão preocupados como o Brasil em que ocorre uma mudança educacional ou que ocorre uma mudança no processo da educação. Nós estamos muito preocupados com a melhoria da qualidade da educação. Nós não estamos preocupados só em colocar computador na escola ou na inclusão digital propriamente dita. Nosso olhar é sempre lá no fundo. Nós queremos que aquele garoto que está lá no Amapá, que está lá no interior de São Paulo, ou que está aqui na cidade, ele tenha um processo de aprendizagem diferente, um processo de aprendizagem com qualidade. Acho que isso é muito bem pontuado, é mesmo. Tem perguntas aqui do Twitter ou chat? Dos dois, ótimo. Perguntas dos dois meios. Né? Aqui no Twitter está bem animado, vários participantes mandando suas mensagens. E tenho aqui uma pergunta da Carol Romano.
que ela pergunta se a proposta do UCA ela é a mesma proposta do projeto One Laptop per Child. E também uma pergunta para a Márcia. A Roberta Jimenez, ela pede para você explicitar melhor os 4 indicadores que você havia citado, né, sobre disponibilidade, a formação docente e as práticas pedagógicas que advêm dessa nova forma. É Roberta Jimenez. Tá, vamos fazer também a pergunta do chat? Pode? Tá bom. Nós temos 2 perguntas no chat. Uma é da Marli Fiorentin, que é tutora do curso do Educarede. Ela fala que está numa escola pública de boa qualidade, vários recursos tecnológicos, mas que falta o essencial, a formação continuada sobre o uso das tecnologias. E que ela acha que hoje tem que se começar pelo professor. E ela pergunta como que isso está acontecendo hoje. Tá. Vamos começar. Tem mais alguma aí? Tem mais uma. Então, vamos começar. Muitas hoje. Vamos começar. A primeira é da Carol Romano. Se o UCA é o mesmo do One Laptop per Child. Obrigada pela pergunta, Carol. A proposta do UCA, ela nasceu com a proposta de um computador por criança, né, o One Laptop per Child, que foi uma proposta do Nicolas Negroponte, né, num evento em Davos, onde estavam todos os países reunidos. A proposta inicial é que a inclusão digital, ela se daria quando cada criança tivesse um uso imersivo e conectado de um computador. Por isso, seria um computador por criança. Quando essa proposta veio para a política pública brasileira, como eu comentei um pouquinho antes, a preocupação do Brasil é com a escola. Então, existe um entendimento que o computador ele tem que estar na escola, que é o espaço privilegiado das nossas crianças. Então, ele mudou um pouquinho sua característica de um computador por criança para um computador por aluno, entendendo que o projeto UCA ele se dá no contexto escolar, envolvendo o aluno, a criança, o professor e os gestores. E, na verdade, um pouco mais até, porque a ideia é que esse aluno também trabalhe com a sua comunidade, ou ele expanda o seu uso para a comunidade. Acho que essa é a diferença básica, né, na nossa apropriação dessa tecnologia. E a pergunta da Roberta, você lembra? Sobre os indicadores. Os 4 indicadores. Esses 4 indicadores, eles vão formar como se fosse um desenho da escola, né? Então, como a escola está organizada em sua infraestrutura, como ela se organiza desde o seu projeto pedagógico até outras questões que eu vou falar, como que a formação dos educadores acontece e que práticas isso resulta. Para cada um desses indicadores, você tem alguns descritores que são os pontos que vão ajudar a gente a aferir cada indicador. O que quer dizer isso? Cada descritor é uma pergunta. No caso da metodologia que a gente desenvolveu, é uma pergunta com alguns itens de resposta. Então, por exemplo, sobre disponibilidade, nós temos ali, acho que é o item mais difícil de aferir, enfim, e a gente tem 13 perguntas relacionadas a este item de disponibilidade, que vai desde a razão aluno-computador, né, quantos computadores estão disponíveis para cada aluno, que pode ser 20 alunos por computador, 1 aluno por computador, 100 alunos por computador. Isso é um número clássico que se usa para entender essa distribuição. Então, a gente trabalha desde esses números mais clássicos, mas a ideia da proposta é sempre chegar muito perto da escola. Então, a gente vai agregando perguntas como, por exemplo, dos computadores que a escola tem, quantos estão quebrados ou obsoletos? Porque isso é uma pergunta importante, né? Fundamental. Depois a gente pergunta também, com os computadores disponíveis nessa escola, o que é possível fazer com facilidade? É possível baixar um filme com facilidade? É possível fazer um upload, subir, publicar um filme, pensando no professor como autor, né? No aluno como autor? Nessa escola é possível publicar? Então, a gente vai destrinchando a disponibilidade, no fundo, para entender o seguinte: há computadores o suficiente, a conexão é suficiente para os tipos de uso que aquela escola faz,
Eles estão distribuídos na escola de maneira adequada? Então, são 13 perguntas sobre disponibilidade, que, na verdade, tentam chegar mais perto da realidade da escola do que simplesmente dizer tenho 20 alunos para um computador. Mas como é que é isso? Como é o uso. Depois, sobre a organização da escola, a ideia é entender desde do projeto pedagógico da escola, né, do texto do projeto pedagógico, como a tecnologia aparece nele. Então, tem pergunta se ela aparece mencionada de maneira breve, se ela é aprofundada, se ela apresenta estratégias ou não. Se pergunta como que a escola faz avaliação coletiva do uso de tecnologias, planejamento coletivo do uso de tecnologias. Se pergunta se a escola reorganizou tempos e espaços, ou seja, organizou aulas duplas, a escola mudou o agrupamento de alunos, agora a gente trabalha com alunos não por série, mas por temas de estudo, né, os famosos projetos. Então, também se procura entender com perguntas bastante objetivas, como que a escola organiza a gestão da aprendizagem, né? Os professores trabalham entre si, eles trabalham com professores de outras escolas, isso sobre a organização. Sobre formação, Priscila, a gente tem algumas perguntas bem interessantes que vão na linha da imersão do professor, e tanto aí para o professor como para o diretor. Desde que tipo de curso ele frequenta? Ele faz apenas os cursos que a sua secretaria oferece? Ou esse já é um professor que está procurando se formar em cursos como os nossos próprios, em ambientes, em oportunidades, como o grupo de estudos, se ele paga para fazer esses cursos. A ideia é um pouco entender o quanto esse professor, enquanto estudante, enquanto um sujeito que está sempre em formação, o quanto ele está familiarizado com os recursos de aprendizagem online, né? Por quê? Porque a gente acredita que se esse professor e esse diretor estiverem familiarizados com isso, eles vão poder fazer uma transposição um pouco mais tranquila. Se ele tem interesse na sua própria formação. Na sua própria formação. Quer dizer, se ele está entendendo esses novos espaços, essas novas oportunidades, você tem desde um grupo de estudos até um curso formal com créditos. Né? Então, isso é um pouco de formação. E também a gente investiga se os professores e os diretores fizeram algum curso, não só sobre o manejo da máquina, que é importante, afinal de contas, né? Mas sobre a história da tecnologia, sobre os impactos sociais da tecnologia, o que é a cultura digital, o que é essa geração, né, que já nasce aí numa sociedade midiática. Também para entender se do ponto de vista da filosofia, qual o papel da escola hoje, se também essa formação desses educadores passa por aí.